Agora sim, gravando. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente para mais um encontro, mais uma discussão. E hoje o tema é ritmo acelerado, mente tranquila. Técnicas para gerenciar o estresse no trabalho, né? O ritmo acelerado, isso é garantido, né? Todo trabalho que a gente enfrenta hoje em dia está no ritmo acelerado. O difícil é ter a mente tranquila, certo? Então, o desafio é entender como que a gente encara os desafios e assume uma perspectiva que nos permite viver de uma maneira pacífica, tranquila, harmoniosa e que não nos leve a doenças. Esse é o grande desafio, certo? E isso, obviamente, começa com a identificação do nosso estado atual, né? Então, se você já está num estado crítico, você pode estar num burnout, né? Isso pode até assistir a live que a gente fez sobre burnout, ou seja, já é uma situação extrema, certo? Ou você pode estar numa situação de preocupação, de ansiedade, já saindo do controle, também pode estar levando a um transtorno de ansiedade, né, um distúrbio mental. Então, tudo isso também tem que ser observado, né? E quando eu falei sobre ansiedade e preocupação, eu falei bastante sobre respiração. Então, ainda não está no ar, mas vou editar e postar para escutar bastante sobre respiração. Aquele encontro foi mais apropriado, né? Então, acho que vale a pena assistir também, tá? O mundo que a gente está vivendo requer que a gente reflita sobre a maneira como a gente age no mundo, porque nós somos um grande laboratório. A humanidade nunca viveu o que está vivendo agora. A gente nunca teve tanta exposição a mudanças e tanta exposição a informações. Então, em um dia, você tem dados, né? Recebe informações que são equivalentes a uma vida inteira de alguém da Idade Média, né? E, e o cérebro nunca foi submetido a tamanha sobrecarga de informações, de dados, e nem a esse ritmo de trabalho intenso que nós vivemos na sociedade moderna, né? Então, requer, em primeiro lugar, consciência. Consciência no sentido de pensar com lucidez, tá? E para isso a gente precisa pensar na vida como um todo primeiro, que inclui o trabalho, mas não se limita a ele, né? Então, quando a gente pensa no trabalho como um todo, a gente começa a perceber quais as áreas da nossa vida que estão desatendidas, né? Que estão sem zelo, sem cuidado. Pode ser relações da família, pode ser atividade física, pode ser o seu sono. O que está desequilibrado, né? Porque o trabalho tende a ocupar 100% do nosso tempo, né? Acabamos priorizando isso além da conta. Então, é muito fácil a gente observar quais são as áreas da nossa vida que estão sem atendimento. Talvez área de hobbies, né, de relacionamentos com os amigos, né? Observar tudo isso faz com que a gente tenha um primeiro nível de percepção sobre como o trabalho está agindo na nossa vida. Será que está gerando equilíbrio ou está gerando desequilíbrio, tá? Porque esse conceito de equilíbrio significa o seguinte, que talvez você consiga resultados a curto prazo com esse desequilíbrio no trabalho, mas a longo prazo você vai ter consequências não muito boas também, né? Então, trazer tudo isso para a consciência é o primeiro passo, olhar isso com muita lucidez, tá? Agora, as pessoas associam estresse a uma coisa negativa imediatamente, né? Mas não necessariamente, né? O estresse em si, ele é necessário para a nossa vida, né? Porque através do estresse você tem um pico de cortisol, um pico de adrenalina e você se mobiliza, você faz as coisas, né?
e depois você relaxa, o corpo recupera e ele volta mais resiliente, mais forte ainda. Então, o estresse é necessário para a nossa vida. Só que existe aí, primeiro, o conceito do limiar de adaptação ao estresse. Se você é uma curva, né, de cima. Se você tem um desafio que é muito fácil, você vai ter tédio, você vai procrastinar, você não vai ter motivação. Se você tem um desafio que está acima das suas capacidades, aí você leva ao estresse realmente, né, a exaustão, tá? A frustração. Então, o ponto é onde que está seu limiar, certo? E aí, ao você ser capaz de intercalar picos e descansos, períodos de pico e período de descanso, você vai aumentando esse limiar de adaptação, como se fosse um atleta. É como se fosse, de fato, um esportista que vai ficando cada vez melhor, certo? Então, para isso, é muito útil essa noção de microciclos e macrociclos, né? Então, no seu dia, você tem um pico de estresse e depois pico de descanso. Pico de estresse, pico de descanso. Na semana, também ter picos de estresse e picos de descanso. E nos meses também, tá? Então, você ter essa noção de que você tem que ir em ondas. A pessoa que vai como se fosse uma corrida de 100 metros entra em burnout, né? Porque não está permitindo o corpo se recuperar e voltar mais forte, tá? Isso é uma coisa muito automática, né? A gente começa a trabalhar jovem, não tem a menor noção, né? O negócio é ralar, né? E a gente vai trabalhando, 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 e isso vira um hábito. E aí você acaba entrando nessa rotina, nessa programação automática, e quando você vê, passaram-se 10, 20 anos e você está nesse mesmo ritmo, né? É porque para você virou o comum. E, portanto, quando você joga consciência nesse tema, você é capaz de analisar as suas crenças. De onde vem essa ideia de que você tem que trabalhar até se matar, né? Então, existe aí essa ilusão do esforço, né? Então, a gente tem, em algum lugar na nossa cabeça, essa programação de que quanto mais eu trabalhar, melhor vai ser meu resultado, melhor serão as coisas que eu conseguirei e tudo mais. Então, significa, por esse raciocínio, então, eu só vou trabalhar pra caramba, mais do que os outros, e aí eu vou ter os melhores resultados. Só que isso é uma ilusão, cada vez mais uma ilusão, né? Porque o diferencial do profissional não tem a ver com esforço necessariamente, somente, né? Ele tem a ver com esforço concentrado, mas não com a quantidade de horas trabalhadas. O verdadeiro diferencial competitivo é a capacidade de raciocínio, a capacidade de gerar ideias e a capacidade de agir com energia, certo? E isso você só consegue se você estiver bem descansado, né? Se você estiver com saúde e assim por diante, né? Eu acho que também a gente vem de uma cultura onde a imagem do profissional elogiado é do trabalhador esforçado, né? É o modelo, né? É aquilo que toda empresa quer, aquele profissional que está sempre na empresa, certo? Seja de dia, seja de noite. E é muito curioso porque a empresa em si, ela não quer que você se mate. A empresa quer resultado, né? E aí você percebe que as pessoas estão presas nessa imagem, né? Nessa pressão social que elas mesmas criaram, entendendo que para ser um profissional respeitado você tem que se esgoelar, né? E cada vez mais o que faz a diferença são as sacadas, os insights, aquela abordagem criativa, aquilo que ninguém está
percebendo, sabe? A perspectiva nova, aquilo que faz com que você mude o jogo, tá? Então, essas sacadas só vêm quando você está muito tranquilo mentalmente, tá? Nesse equilíbrio do estresse, no limiar de adaptação ali, tá? E por isso que a gente precisa repensar essa questão do trabalho e da performance, tá? Se você olhar o dia a dia das empresas ou das pequenas, do empreendedor também, o trabalho é infinito, certo? O trabalho nunca acaba. Se você deixar, tem trabalho 24 horas por dia. Então você precisa entender que o trabalho nunca termina, o trabalho é infinito. Ou seja, o que você tem, na verdade, é a liberdade para escolher o que você vai fazer naquelas horas finitas. Mas você não consegue terminar o trabalho. O trabalho não tem fim, né? Então, quando você muda esse mindset, você começa a perceber, então, que trabalhar, na verdade, é fazer escolhas. Ou seja, dentro de um tempo definido, o que eu escolho fazer, né? Qual a minha prioridade, né? E, assim, eu já tendo trabalhado décadas à base de horas extras, né? Sempre saindo... Quando saía de casa, estava noite. Quando chegava em casa, estava noite também. E você entra automaticamente nesse loop, mas aí você começa a perceber quão produtivo realmente eu fui, né? E você percebe que é uma cultura, na verdade, porque você não precisava ficar lá todo esse tempo, né? E para mim foi um choque cultural muito grande quando eu fui morar na Suécia e eu queria mostrar serviço, né? E eu estava no ritmo brasileiro de trabalho. Mas era lá pelas 4, 5 horas, todo mundo ia embora. Só ficava eu lá. Só ficava eu sozinho e eu querendo produzir. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me perguntar, meu, para que você está fazendo isso? Você é doido? Né? O que você quer mostrar com isso? Que você fica até tarde aqui, né? E começou a me cair. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência lá fora, não teria tido esse choque para refletir sobre isso, sabe? E foi muito interessante, porque eu percebi que, em termos de produtividade, não mudava nada. As coisas aconteciam do mesmo jeito. Os resultados eram entregues e as pessoas não precisavam ficar lá dia e noite trabalhando, sabe? Inclusive, de sexta-feira lá, é difícil encontrar alguém. No máximo até almoço, depois as pessoas vão curtir. Já começa o fim de semana, né? E é curioso, porque aí, como as pessoas têm bastante tempo para se dedicar a hobbies, etc., o ambiente do trabalho fica muito leve. As pessoas vêm tranquilas trabalhar, vêm, jogam ideias criativas, as pessoas escutam umas às outras, e é muito interessante, então. Para mim, eu comecei com uma mentalidade de julgamento, criticando essa cultura, né? Aqui só tem vagabundo, as pessoas não querem trabalhar. E eu depois vesti as sandálias da humildade e falei, né, tem uma sabedoria maior por cima disso, né? Então não é à toa, não é à toa que esses países são tão desenvolvidos, tá? E aqui a gente tem muito essa questão da preocupação, né? Então, se você é responsável, você se preocupa. Se você não se preocupa, você não é um bom profissional. E não tem problema você se preocupar. O problema é a preocupação crônica, né? Aquela que você está lá de madrugada com insônia, pensando repetidamente. Você não vai resolver nada na madrugada, mas você fica lá na insônia, né? E então, a gente precisa observar a identidade que a gente criou e saber aquilo que não nos serve mais. Talvez no passado, na geração anterior foi assim, mas não precisa ser assim, tá? E a gente precisa ter esse tempo para
reformular o profissional que a gente quer ser, tá? Hoje está muito claro que não basta você trabalhar com o que você ama, né? Então tinha essa ideia, né, de faça o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar, né? Hoje está muito claro que você entra em burnout mesmo fazendo o que ama, né? E, aliás, é muito provável que você entre em burnout fazendo o que ama, tá? Porque aí você se dedica exageradamente, tá? Então, mesmo fazendo o que ama, é necessário você equilibrar a vida para que você seja capaz de fazer muito mais ainda o que você ama, tá? Então, vale muito a pena você escrever, esquecendo o que você foi até hoje como profissional. Como é o profissional que você quer ser agora, né? E esse exercício, ele não é tão simples, mas se você começa, mesmo rabiscando bobagens, depois aos poucos você vai amadurecendo, tá? E você pode também olhar para pessoas que você admira nesse aspecto de ter performance, ter sucesso, mas também ter outras áreas da vida em harmonia. Tem essas pessoas, né? E eu me lembro muito quando olhava para os profissionais, meus colegas de trabalho, e eu via que as pessoas iam sendo promovidas, né, a supervisor, líder, gerente e tal. E aí chegava um determinado ponto em que a pessoa, você sentia que ela estava no limite, né? Ela estava no limite do potencial dela. E se você promovesse essa pessoa, ia ser o pior para ela. Dava para ver isso. É como se a pessoa tivesse chegado no topo dela, no topo mental dela, né? Então, ela foi trabalhando de uma certa maneira que ela se limitou, seja por centralizar muito o trabalho, de não saber delegar, né? Enfim, de não confiar nas pessoas, de querer controlar todo mundo, enfim. A pessoa chega num ponto em que não cabe mais responsabilidade nela. E aí, você olhando de fora, você já sabe que você não pode promover aquela pessoa, por mais esforçada que ela seja, que ela já está no limite, né? E eu imagino que seja isso que muitos executivos observem quando na hora de promover pessoas para cargos maiores. Você vai promover aquele que está levando com o pé nas costas, aquele que dá resultado e está zen, está tudo tranquilo, né? A pessoa não está estressada, não tem nem nada. Fala, nossa, esse cara está sobrando aqui, eu preciso dar um novo desafio para ele. Então, como que você faz para estar sobrando, né? Como que você faz para ser essa pessoa que vai aguentar mais promoções, mais responsabilidades? No caso de você ser um empreendedor, o seu cliente percebe, nossa, esse cara tá sobrando, posso dar mais negócio para ele, né? Agora, se você vê um fornecedor que mal e mal consegue entregar, está sempre estressado, sempre atrasado, aí você fala, não vou botar mais, não vou botar mais negócio com ele, porque esse cara mal dá conta do que eu dei para ele, certo? Então você precisa observar, primeiro externamente, quais são as características desses profissionais que conseguem sobrar, estão realmente voando, né? Bom, para começar, as pessoas têm esse nível de equilíbrio, né, do limiar do estresse. Não está nem folgado, nem esticado demais. Ele está no prumo, ele está afiado, ele está ligado, está presente, está raciocinando e está entendendo todo o negócio como ele precisa para tomar as melhores decisões, certo? Então, esse é um ponto. Se você observa uma pessoa que está sempre cabisbaixa, sempre presa nos problemas, etc., essa pessoa não está conseguindo lidar com essa situação, né? Então, primeiro externamente. Depois, internamente. Como que você tem que se sentir para ser capaz de ser assim?
Você não pode estar com aquele caos mental, certo? Com um monte de coisas zoando a sua cabeça, porque é isso que vai expressar. Você precisa estar com a mente lúcida, você tem que estar equilibrado, você tem que estar com paz, você tem que estar descansado, você tem que ter energia, tá? Então daí você começa a perceber, nossa, para ter energia eu preciso comer bem, preciso dormir bem, preciso fazer atividade física. Então passa a ser pré-requisito para você se tornar esse profissional de sucesso, né? Outra coisa que acontece quando você está estressado e etc., né, é que você se desconecta das pessoas. Você fica só lidando com os problemas e esquece das pessoas. E aí você só fica com fama de um cara bravo, introspectivo, fechadão. E não é por falta de conversar com as pessoas no cafezinho. Não, é a postura corporal, né? É como você está trabalhando, né? Então, trazer para a consciência, para essa nova identidade profissional, a questão da gentileza e da compaixão, tá? Gentileza, assim, é como se fosse o óleo da engrenagem, como você faz para trabalhar em equipe, né? Seja gentil com as pessoas, elas vão ser gentil com você também. É como se fosse o óleo da engrenagem. E compaixão é a conexão que você tem com as pessoas. Quando você coloca compaixão como uma prioridade na sua identidade profissional, você vai dar um passo além para ajudar as pessoas. Você não vai ficar só olhando o seu problema, você vai ver o desafio como um todo e você vai tomar iniciativa para ajudar, né? Só que quando você está preso nesse ego de problema, de estresse, etc., você fala, eu mal dou conta do meu problema, que não vou, não vou pegar mais problema para mim, certo? E aí você vai perpetuando esse estado e vai piorando, tá? Agora, quando você sente compaixão e você ajuda as pessoas que estão com dificuldade no trabalho, você se coloca à disposição, você está junto quando a coisa está difícil, você se torna o profissional respeitado, né? Aquele que todo mundo quer trabalhar com você, né? Todo mundo quer fazer parte da equipe dessa pessoa, tá? Porque é prazeroso, é uma experiência benéfica para todo mundo, tá? E é isso, você começa a perceber como a sua responsabilidade vai além de você. Você tem impacto nas pessoas, tá? E outro elemento que eu considero muito importante para esse profissional bem-sucedido, com esse equilíbrio, com essa força, é coragem. Coragem para dizer o que você acredita. Porque sem coragem, ao longo dos anos, das décadas, você se torna uma pessoa que você nem se reconhece. Você se torna uma pessoa que você não gostaria de ser. E não tem problema o que aconteceu, desde que isso se torne um aprendizado. Se você começar agora, colocar na sua identidade coragem, e você se perguntar, como é que eu faço hoje para agir com coragem e dizer o que eu penso, o que eu realmente acredito, independente das consequências, né? Você fala, meu cliente vai quebrar o contrato, ou meu chefe vai me mandar embora. Você tem que estar disposto a correr esse risco, tá? E, curiosamente, na maior parte das vezes, o que acontece é o contrário, a pessoa se fortalece. Mas não quer dizer que a chance seja zero de que tenha uma consequência indesejável. Mas mesmo que seja indesejável, você vai estar em paz com você mesmo, porque você vai dizer, eu falei e eu fiz o que eu acreditei ser o certo para a empresa, para todo mundo, tá? Então, sempre orientado para o bem da organização, para o todo,
e ter coragem de dizer o que você acredita. Quando você faz isso, é um pouco do estresse, ele cai dos ombros. Porque parte do estresse é porque você não está falando o que você acredita. Você não está recomendando aquilo que de fato você acha que é o correto, né? Então, antes tem o medo, tem o estresse, etc. Quando você vai lá e toma coragem, fala assim, eu acredito nisso. Ufa, falei. Você fica mais leve, fica mais leve. Você se sente melhor com você mesmo, tá? E no dia a dia profissional, são muitas as ocasiões onde você tem essa oportunidade de, de demonstrar essa coragem, essa franqueza, né? E isso não significa só para dar opinião, mas também para admitir erros. Coragem para admitir seu erro, né? Ter essa vulnerabilidade. Saber que talvez você vai ser mandado embora porque você vai admitir um erro que você fez, né? Você cometeu. Paciência. Eu arco com as consequências, porque eu errei mesmo. Então, que seja assim. Acobertar os erros aumenta o estresse, né? Porque aí você tem que inventar outras histórias para ficar cobertando aquele erro seu, e você tem que ficar mantendo na mente histórias paralelas, né? É um, é um pesadelo, certo? Então, vulnerabilidade, aceitar o, o que você errou, admitir, fazer o melhor para consertar, correr atrás, né? E saber que com isso você vai estar em paz com você mesmo, embora você possa ser criticado, né? Então, esse pode ser o preço a pagar, e você precisa estar ciente de que as críticas podem vir, e você aceita também, tá? Então, com tudo isso, você está fazendo também um trabalho de autoconhecimento, certo? Você está entendendo seus limites, as suas crenças, né? Tudo aquilo que você sempre achou que era verdade. E você começa, então, a se perguntar a todo momento, por que eu estou agindo desse modo? Por que esta está sendo a minha postura nesse caso? E você começa a virar uma maquininha de se perguntar, por que eu fiquei preocupado com isso? Por que eu não estou feliz no meu trabalho? Por que eu nunca estou sorrindo no meu trabalho? Então, essa maquininha de fazer perguntas é que vai fazer com que você reflita sobre essa identidade, né? Essa pessoa que você quer ser, né? E isso, apesar do ambiente em que você vive, tá? Então, você pode pensar que é impossível. Você pode falar assim, nossa, eu trabalho num ambiente super hostil. Isso que você está falando é impossível. Esse impossível é a crença. É a crença mental, né? Então, quando você, por exemplo, vem um chefe e coloca a chamada pressão em cima de você, e você engole aquilo lá, e você vai para o seu cantinho, rala, 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 e devolve, né, o trabalho baseado na pressão, o que você está dizendo para o seu chefe? Que isso funciona. Ou seja, sempre que eu precisar, vou pressionar ele, porque é assim que ele funciona, certo? E então você também é parte do problema, porque você criou essa dinâmica, você permitiu que ele montasse em cima de você, certo? Então, isso que eu quero dizer com essa importância de conhecer os limites, tá? E saber delimitar os limites. Liderança, em grande parte, ela é definida pelo que você não permite. Em vez de você pensar assim, eu tenho que controlar tudo, né? Você pode pensar o contrário. Então, assim, não, eu permito que as pessoas trabalhem com total liberdade, desde que sigam isso, isso, isso. O que você não permite que aconteça, tá? E aí você consegue criar um novo ambiente, né?
Quando as pessoas são hostis, inclusive os chefes, é preciso entender que a gente está, de modo geral, numa sociedade desequilibrada. Não é só essa empresa, não é só a sua empresa, né, a sua situação. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, estão inconscientes. Nem é culpa delas. Elas estão nesse rolo compressor. Elas estão reféns do instinto de sobrevivência, certo? Então, enquanto você está no mesmo nível de consciência delas, ou de inconsciência delas, você está no meio desse tumulto. Só quando você ascende, muda de patamar, é que você observa, nossa, todas essas pessoas estão inconscientes. Elas estão agindo por uma programação de sobrevivência, é matar ou morrer. E aí você tem que tomar cuidado para não se sentir superior, porque você está enxergando, né? E estimular compaixão. Nossa, essa pessoa sofre. A pessoa que bota pressão em você é a pessoa que está mais sofrendo. Porque ela não sabe lidar com isso de uma maneira equilibrada. Então ela tenta fazer de uma maneira que o senso de agressividade dela fala que pode ser que dá certo, que ela não tem nada melhor para fazer, certo? Então aí você começa a entender que esse ecossistema ele é fruto de uma sociedade que não é saudável. Então seu desafio é como ser uma pessoa saudável mesmo nesse ambiente não saudável. Como que eu faço para nutrir um estado de paz interior, mesmo que o exterior seja um caos? Tá? Nesse momento, você está começando a se tornar um líder de si mesmo e está começando a se tornar um líder do ambiente. Porque as pessoas estão nesse estado de escassez. As pessoas querem alguém que seja um pilar de segurança. Um pilar de harmonia, de tranquilidade, porque elas acham isso impossível. Quando surge alguém, elas querem se agarrar. Então você se torna um imã nessa organização, porque você traz o quê? Lucidez, você traz coerência, você traz conexão, você traz compaixão, gentileza, né? Tudo isso que está em falta nas organizações. Então, para isso, você, nesse momento, está indo contra todo o status quo. Por isso que precisa de coragem, certo? Falando de coisas mais práticas, eu acho que todo mundo deveria ter um ritual diário. De preferência de manhã, porque é o horário onde você tem mais controle sobre o seu tempo. As primeiras horas da manhã. Então, tem um ritual, sei lá, pessoal seu, de meditação, etc. Mas depois tem um ritual do trabalho, do primeiro momento no trabalho, onde o seu objetivo principal é trazer clareza mental sobre as atividades. Então, você pensa como objetivo dessa primeira hora, trazer clareza mental. Tá? Uma das dicas que eu pratico é ter um caderno para as tarefas do dia, e aí você vai listando todas as ações, certo? E aí você, obviamente, nunca consegue fazer todas as ações. Mas você elege 3 ou 4 ações essenciais daquele dia, em que você diz, essas ações eu vou cumprir hoje. Tá? No mínimo essas ações eu vou cumprir. Né? E aí terminou o dia, o que você fez já tica, o que ficou para o dia seguinte você vira a página e repete, escreve de novo. E você vai ter uma sequência, né, de dias que você fala, nossa, essa ação aqui eu escrevo todo dia. E você vai tendo consciência de que aquela ação você está postergando, você está procrastinando. Mas você escreve do mesmo jeito. Então, todo final do dia você passa limpo. Tira o que já foi e repassa para o dia seguinte reescrevendo aquilo que faltou fazer. Tá?
E aí todo dia de manhã você elege. Essas 3 ou 4 ações são essenciais, eu vou fazer isso hoje. Tá? E o Jean faz exatamente isso, né? E aí, uma coisa interessante é para você depois voltar nesse caderninho e começar a entender quantos por cento dessas 3 ou 4 ações eu de fato cumpro todo dia. Tá? Se você cumpre acima de 90% aquilo que as poucas ações essenciais, e o resto você pode falhar, né? Vai levando e tal, mas aquelas críticas você faz, você já está se destacando profissionalmente. Tá? Então, essa taxa de sucesso diária nessas ações essenciais é o que vai ser suficiente para você se destacar, porque é ali que vai fazer a diferença. É o Pareto, é o 20-80. Quais são os 20% das ações que vão criar 80% dos resultados, tá? Então, tem uma alta taxa de sucesso diária nas ações essenciais, tá? Aí, o segundo caderno é para anotar ideias, anotar pensamentos, tudo que surgir, talvez informações de reunião. E pode ser, obviamente, eletrônico hoje em dia, né? Você pode ter, eu uso o Notion, que é um software online, né, para anotações, mas tem vários outros hoje em dia. Tem o Evernote, que é mais antigo, tá? Então, essa questão das ações essenciais é muito importante, né, Jean? Que o dia começa a acontecer e a tendência de você se distrair, certo? Você esquecer daquilo que você se propôs a fazer logo de manhã, certo? Então, ter essa habilidade, ela é muito importante para a performance, tá? Ele dá também um senso de controle sobre o seu dia, tá? Quando você tem uma alta taxa de sucesso nessas ações essenciais, você tem essa sensação de que, olha, o dia rendeu. Tá? Uma outra dica é tentar cumprir essas ações essenciais na parte da manhã. Porque aí você chega no almoço meio que com o dia ganho, entendeu? Sempre que possível. Tá? Outro ponto muito importante é ter uma mentalidade de melhoria contínua, tá? De você estar sempre querendo introduzir maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido, com maior qualidade, porque esses pequenos ajustes no seu processo de trabalho vão ganhando volume e aí, de repente, você tem uma produtividade equivalente a 10 pessoas, porque você tem tudo muito automatizado, muito otimizado. Tá? E aí, obviamente, eu tenho que lembrar que quem não está usando inteligência artificial todos os dias está ficando para trás. Está correndo o risco daqui a pouco de ter muito tempo de sobra, porque vai perder o emprego. Tem que usar todos os dias, gente, porque de vez em quando vem essas tecnologias disruptivas que para a massa passa desapercebida, tá? E só que aí quando todo mundo se liga já era, né? Então, inteligência artificial precisa estar usando todo dia, entrar lá no chat GPT, ficar fazendo perguntas, pedir ideias para o chat GPT, pedir informações, tá? Todo dia, só para ter isso no hábito, porque a cada semana tem alguma coisa mudando. E aí você já está ligado que está melhorando, que está mudando, e você já está testando coisas novas, tá? Então, quem colocar esse hábito agora, daqui a 5 anos, vai estar num estágio muito diferente da média das pessoas, tá? É impressionante o quanto se ganha de produtividade com inteligência artificial. Para fazer relatório, aquilo que você levava uma semana, você faz em 1 hora, 2 horas, é uma coisa absurda. Tá? Então, saber usar a inteligência artificial é uma condição essencial hoje em dia, tá bom? Eu já fiz lives sobre inteligência artificial, podem olhar lá no YouTube, se quem quiser se informar, tá bom? Mas não faltam fontes de informação. O importante é você começar e utilizar isso na sua rotina, mesmo que no começo você acha que não tem muita utilidade, tá?
Não desistam. Não desistam, porque desistir de usar a inteligência artificial vai ser um preço muito caro a pagar. Ok? Bom, voltando um pouco a esse aspecto mais integral da vida, né? Então, saber então que você ter qualidade de vida passa a ser cada vez mais uma condição necessária para alta performance. Tá? Então, saber que dormir mal é uma conta caríssima, é o preço mais alto que você pode pagar. Porque se você dorme mal, você no dia seguinte já começa tendo que se arrastar. Você já não está com raciocínio normal. Já fizeram estudos, né? Se você tem insônia, no dia seguinte você está com o mesmo nível de consciência de uma pessoa bêbada. Então, não é muito boa performance, né? Se você tem muito problema de falta no trabalho, né, absenteísmo, você tem que observar com muito cuidado, né, o que está acontecendo na sua saúde corporal, mental, porque você não está fazendo a coisa girar no lado correto. Você não está com essa equação de sono, alimentação, atividade física, meditação, espiritualidade, relacionamentos. Tudo isso não está harmônico junto com o trabalho. É hora de parar e revisar. Tá? Assim como tem a questão do presenteísmo, né? Ou seja, a pessoa que está lá no trabalho, mas não está nem aí, desmotivada, está pensando em outras coisas. De uma certa maneira, a pessoa que faz isso, ela está se enganando, né? Porque no presenteísmo, a pessoa pensa assim, eu estou aqui, estou só enrolando, estou ganhando a minha grana e estou pensando em outras coisas, né? Não preciso nem estar aqui no trabalho pensando, né? Eu estou pensando em outras coisas. Essa pessoa está num caminho de sofrimento, né? Porque a mente, quando ela está divagando, ela começa a ter uma característica de tristeza e ansiedade. Tem essa frase, né? De que a mente que divaga é uma mente triste. Tá? E nós estamos também nessa sociedade numa crise de falta de atenção e falta de capacidade de concentração. Né? Isso leva todos esses distúrbios mentais, etc. Né? Então, um dos segredos contra essa situação de estresse e burnout é você concentrar no que você está fazendo neste momento. Então, é um segredo, um ensinamento milenar, né? Ou seja, estado de presença, mindfulness, estar consciente do que está acontecendo nesse momento. E aí você pode pensar, não, então vou concentrar na minha atividade, né? Nessa planilha aqui que eu estou trabalhando. Sim, mas não só isso. Você tem que prestar atenção na sua respiração. Como que está a sua respiração? Como está seu corpo? Né? Como está o seu coração? Como está a sua emoção? Você tem que estar consciente de tudo, inclusive do trabalho que está fazendo. Você tem que perceber a fadiga do corpo. Você tem que perceber se a sua respiração está ansiosa. Então, quanto mais você estiver presente, mais você vai ser feliz no trabalho, feliz na atividade. Então, não se engane achando que eu estou fazendo aqui e pensando em outras coisas. Não, você vai ser cada vez mais infeliz. Tá? Quanto mais você estiver presente, e aí você se ocupar da sua atividade essencial, aquelas poucas atividades críticas do dia, mais você vai estar feliz. Você vai ter a noção de resultado, de meta, mas você não se contamina pela ansiedade pelo resultado, porque você já está feliz por fazer aquilo que está fazendo. Fazer é o prêmio, ok? Essa é a mentalidade que é ensinada também nas filosofias milenares, né? Desde o Bhagavad Gita até o Daoísmo, enfim. Porque se você faz isso, lembrando do Daoísmo, você entra no flow, né? Wu Wei, que é
É a não ação. Você age sem perceber que você está agindo, porque você está totalmente focado, você entrou no fluxo, tá? E, e aí você vai estar feliz, produtivo e com alta performance no trabalho. Então, focar naquilo. Você pode achar que uma atividade é chata. O que você faz? Olha, a minha emoção é de desânimo, né? Minha respiração é de desânimo, né? E a minha energia é baixa. É assim que eu estou iniciando a minha atividade. Mas eu estou abrindo a planilha para fazer esse trabalho. Vou fazer pelo menos o primeiro passo. O primeiro passo. Segundo passo. Agora, minha energia já está um pouquinho melhor. Aí, terceiro passo. Aí você vai... Agora já estou entrando no fluxo. E aí você começa a perceber que você tem o poder de criar essa energia. Tá? E aí, quando você termina, você fala, nossa, sensacional. Eu consegui fazer aquilo que eu achava que não tinha energia para fazer. Fiz essa atividade chata, que agora nem estou achando mais chata, né? Então, por isso que vocês veem os monges budistas lavando banheiro, lavando pátio, lavando louça, né? E vocês falam, nossa, como é que eles ficam se dedicando a essas atividades mundanas, né? Eles estão lavando o prato e estão se realizando. Nossa, agora esse prato ficou limpinho. Olha como a água flui dentro dos meus dedos. Olha as bolinhas do sabão. Eles estão se realizando, porque eles estão totalmente focados, estão no flow. Tá? E eles fazem isso intencionalmente. Intencionalmente. E isso a gente pode também fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Né? Bom, com isso, eu acho que vale muito a pena você, no final do dia, ter um terceiro caderno. Um terceiro caderno onde você escreve, faz um download das suas preocupações, só para você tirar da mente as preocupações, porque isso vai ajudar você a dormir melhor, tá? E escrever algumas frases sobre porque você o que você tem a agradecer pelo seu dia, né? Frases de gratidão. Obrigado pelas reuniões, obrigado por ter encontrado tal pessoa, obrigado por ter tido aquele resultado. Enfim, pequenas frases de gratidão. Nem é tanto o conteúdo, mas é a reprogramação do seu subconsciente, tá? Que você está equilibrando. Você dá vazão para suas preocupações e você equilibra olhando o que tem de bom na sua vida. E você começa todo dia fazendo isso, você vai reprogramando o seu subconsciente. Tá bom? Maravilha, gente. O Jean-Louis falando, estar atento aos sinais, pois às vezes coisas muito boas acontecem e não percebemos. É isso aí. Na verdade, Jean, todo dia tem coisa muito boa que acontece, né? Só depende do nosso filtro mental. Tem que ativar o nosso filtro mental e despertar para quanta coisa boa que acontece no nosso dia a dia, né? A mente automática, essa do estresse, do medo, da tristeza, ela tem o chamado viés negativo. Ela captura muito mais aquilo que deu errado do que deu certo. Aquilo que foi ruim, ela captura muito mais rápido do que o que deu bom. O que foi bem, esquece, né? Por isso tem aquela frase do Rick Hanson, né? Que a mente tem velcro para coisas ruins e teflon para coisas boas, né? Tá? Então precisamos equilibrar esse jogo. Quando a gente eu falei da gentileza também e da compaixão, o que vai surgir é uma coisa muito rara no ambiente de trabalho, que é você lembrar de elogiar as pessoas. Só quando você coloca essa intenção de ser gentil com as pessoas é que você presta atenção nelas e que você descobre oportunidades de elogiá-las. Você elogiar a pessoa, você imagina assim, é como se a pessoa está no deserto, você dá um copo de água para ela. Ela vai sedenta, vai beber o copo inteiro, porque
O ambiente moderno de trabalho é um deserto de elogio. Ninguém elogia, só critica, é só paulada. Então, quando você descobre isso, a carência das pessoas, e você, de fato, você não está inventando nada, você está elogiando porque realmente é merecedor de elogio, você está mudando o ambiente. Você está mudando a si mesmo e está mudando o ambiente. Então, você se torna uma força positiva onde você trabalha. Você não é mais refém do seu trabalho, desse ambiente. Você é uma força transformadora, tá? Que age independente do que acontece, você tem essa postura, tá? E aí, quando você vê, você nem pensa em termos de estresse. Você equilibrou a vida, você está no flow, você está drivado, comprometido, gentil com as pessoas, sentindo compaixão por todo mundo, fazendo o melhor para a empresa, e você voa. Você voa. Como consequência, vem resultados, vem promoções, vem clientes, enfim, como consequência. Não porque você ficou ansioso querendo aquele resultado, não, porque você focou no dia a dia, no agora, na sua entrega com absoluta qualidade. Tá? E provavelmente vem coisa melhor do que você esperava. Tá bom? Então, tomar esses cuidados, né? Mesmo que você ame o seu trabalho, não adianta você se matar. Você vai ter um burnout fazendo o que ama, né? E se você não ama o seu trabalho, foque no trabalho chato. E você vai descobrir que ali tem uma fonte de motivação para você. E você pode vir a amar seu trabalho. Tá? Então, esses dois extremos aí. Legal, gente. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Maravilha. Então... eu gostaria de falar, como sempre, né? Diga, Valdívia. Ai, nossa, essa nossa reunião de hoje eu vou ter que assistir não sei quantas mil vezes e repassar não sei para quantas mil pessoas, né? Muito bom. Como sempre, a gente sempre aprende muito com você, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada aí por mais uma. Que bom que valeu a pena. Fico muito feliz. Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Ó, o Fofinho assistiu só o finalzinho, ele também gostou. Olha só, maravilha. Venha sempre. Sim. Então, gratidão, gente. Para quem está aqui, a gente vai fazer uma meditação. Para quem está assistindo a gravação, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.